do Céucast, uma transmissão diretamente do céu para mim, para você, para todos nós, impactando a sua vida espiritualmente, emocionalmente e em todas as dimensões que você possa pensar. E hoje, né, Roberto, nós estamos aqui Figuras ilustres. Figuras ilustres aqui na mesa do Céucast. E a gente vai dar aqui, né, esse privilégio a você que nos assiste a estar conhecendo um pouquinho mais dessas duas figuras belíssimas, um casal de pastores aqui da igreja Toque do Céu Church. E eu gostaria que vocês pudessem se apresentar, né? Começando com você. Não vou lhe apresentar chamando você pelo nome, senão eu estou lhe apresentando, né? Dispensa aí, não tinha apresentação. Não tinha apresentação, Bom, né? primeiro eu queria dizer que, para mim, estou me sentindo honrado de estar participando, né? Eu estava esperando ansiosamente chegasse a minha vez. Olha aí, né? coisa participado boa. do Céucast, porque é uma coisa que eu gosto e, assim, tem sido muito bom, eu tenho acompanhado e glorifico a Deus pela vida do Jorge e da Roberta, de estarmos hoje aqui. Meu nome é Aécio Tavares, eu sirvo aqui nessa casa como pastor e sirvo em todas as áreas que são necessárias. Amém. Amém, amém. E você, agora você, querida amor. abençoada? Meu nome é Regina, né? Também sirvo nessa casa. Sou grata a Deus. É uma honra para a gente, né? Participar desse cast do céu, né? Isso. É um cast Então, do céu, é um do céu cast. É do jeito que você quiser, minha Então, irmã. é bênçãos de Deus. Sou muito feliz. Meu nome é Regina, sou pastora aqui nessa casa, né? Então, Não tem quem diga, mas é a avó, né? É, avó, mãe, né? Tá certo. Então, é uma bênção. Muito E bom hoje estar a aqui gente com vocês. e hoje a gente tá Do Céucast de pastores. diferente, que chique. diferente, Eita, Deus. que eu tô sentindo o céu na terra aqui. Eita! Que o negócio aqui vai ser fuego de Deus, Oh, né? Deus. Fogo de Deus aqui, derramando aqui sobre minha vida, sobre a sua vida Amém. e sobre nossa vida. E a nossa temática hoje não poderia ser diferente, senão ser saudável espiritualmente. Conhecer um pouquinho mais dos bastidores ali da nossa vida, dos bastidores ali do que Aécio passou, do que Regina passou, do que está ali por detrás, né, ali da igreja, por detrás do serviço, né, Roberta? Muita coisa acontecendo. E, primeiramente, eu queria que vocês pudessem estar trazendo uma ideia do que seria para vocês uma pessoa ser espiritualmente saudável, gente. O que seria? Bom, vou começar, né? Se quer começar, pode começar. Gente, buscar ser espiritualmente saudável é uma busca. Né? Para você ser bom. saudável, você tem que buscar. Muito bom. Se você não buscar, você não vai ser saudável. Então, a nossa vida é a busca. É de ler a palavra, de estar na presença do Senhor, é buscando a Deus, é orando, é jejuando. Essa é uma busca para a gente ser saudável, né, espiritualmente. Uhum. Isso, ela falou mais ou menos basicamente o que eu ia falar, né? Aí você fala idem, né? Mergulhar na palavra, né? Quando eu me converti, era aquela sede de conhecer Deus, então eu corri para a Bíblia, né? E pedia muita ajuda, pedia muita orientação para tirar minhas dúvidas, porque a Bíblia não é uma leitura tão simples, nem tão fácil para todo mundo, né? Todo mundo pode ler, todo mundo pode entender, mas aí com um bom tempo, depois de eu ler pela segunda, pela terceira vez, eu fui entender que eu entendia muito a Bíblia buscando mais no Espírito Santo, na oração, orando sobre aqueles textos. E aí eu fui buscando minha saúde espiritual, lógico, jejuando, obedecendo a Deus, praticando a palavra, né? Sendo dizimista, sendo fiel a Deus com meus dízimos e as minhas ofertas, sendo fiel a Deus com o meu tempo, com a minha vida, sendo fiel à minha família, entendeu? Pastoreando minha família, fazendo de tudo para trazer minha família para perto de Deus, orando junto, lendo a Bíblia junto, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a Deus junto. E aí a gente foi crescendo espiritualmente, que eu acredito que a saúde espiritual é quando você vai crescendo, você vai subindo de nível, você vai aprendendo mais sobre Deus, vai tendo a probabilidade de ensinar, de falar mais sobre Deus, tendo mais facilidade de instruir pessoas, de levar pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo e da palavra, né? E é interessante, né, poder ver essa união, né, Roberta, entre aquilo que é teórico com aquilo que é prático. Isso. Eu acredito que ser espiritual, não é, e ser saudável é o que fala lá em Romanos, né, capítulo 12, versículo 2,
né? Que ele fala para que nós não nos amoldemos a este mundo, aos padrões deste mundo, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. E eu acredito que começa a partir daí. Eu acredito que ser espiritualmente saudável inicia a partir do momento que eu mudo a minha mentalidade. Uma mentalidade que lá, segundo Colossenses, capítulo 3, versículo 2, fala, né, para os nossos pensamentos estarem no céu e não na terra. Para nós andarmos caminhando, olhando para aquilo que está acima de nós, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. E eu acredito que é nesse momento que a gente começa a entender que existe a intercessão, né? A intercessão entre o céu e a terra, onde existe a intercessão entre o sobrenatural e o natural, onde existe a intercessão entre aquilo que é de Cristo e aquilo que é da igreja, porque é impossível a gente trazer essa divisão, né, do que é de Cristo e o que é da igreja, né? Então, Cristo é o cabeça da igreja, né? Mas você ia falar alguma coisa, né, Roberto? Porque o tema da gente é ser espiritualmente saudável, Isso. né? E não é porque nós somos pastores que nós somos perfeitos, estamos bem longe. Mas o que eu vejo é assim, primeiro que antes de sermos espiritualmente saudáveis, nós precisamos entender que nós somos espirituais, né? Então, antes de ser saudável, a gente tem que entender que nós somos espirituais. E para mim, né, você que está nos assistindo, assim, o que é para mim ser espiritual? É eu entender com quem é que eu pareço. Né? Eu estou parecida com quem? Estou fazendo o que todo mundo faz? Então, estou parecendo com a multidão. Será que eu realmente sou espiritual? Se eu estiver parecida com Jesus, aí provavelmente, né? Isso. Eu sou espiritual, né? Então, assim, eu gosto muito de falar essa frase, eu sou bem repetitiva, mas, para mim, uma pessoa espiritual, ela está um passo à frente da multidão e um passo atrás de Deus. Ou seja, se eu estiver parecendo com todo mundo, tem alguma coisa estranha. E se eu não me parecer com Jesus, tem alguma coisa que eu preciso visitar, né? Então, assim, com quem eu me pareço, eu acho que fala sobre ser espiritualmente saudável e que marcas eu deixo nas pessoas diz se eu realmente estou saudável, né? São marcas positivas, são marcas de esperança, é marcas de novas chances, é marcas de recomeço. Muito bom. Né? Então, se eu carrego pessoas para deixando marcas positivas, porque dentro de igreja, gente, vocês são, né, pessoas bem experientes de igreja, o Jorge também, eu. Dentro de igreja tem pessoas que acham que são espirituais, acham que estão saudáveis e estão matando as pessoas. As marcas delas são tão negativas que nem elas estão saudáveis e ainda estão matando pessoas, né? Então, assim, sei que eu já comecei com um movimento, mas assim, com quem nós parecemos e como nós estamos marcando as pessoas. E as atitudes também, né? As atitudes das pessoas espirituais são umas e as pessoas que não são outras, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes diante dos obstáculos, diante das dificuldades. A gente tem muito, né? Isso diz muito se nós somos espirituais ou não. E o que é que denuncia para vocês uma pessoa espiritualmente doente? Né? Porque a gente está falando sobre espiritualmente saudável, né? Quais são as denúncias, né? O que é que caracteriza uma pessoa que está espiritualmente adoecida? O que é? Bom, a gente vai olhar para os frutos do espírito e os frutos da carne. A gente vai fazer um comparativo entre quais frutos são mais evidentes nessa pessoa, do espírito ou da carne, né? O do espírito, amor, alegria, felicidade, fé, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Os frutos da carne é avareza, lascívia, arrogância, prepotência, lascívia, essas coisas. Então, a gente vai fazer uma análise. Mas também a gente, quando conversa muito com pessoas a respeito disso, a gente quer entender em que nível espiritual está essa pessoa, a gente começa por quanto ele está lendo a Bíblia, por quanto ele está orando, por quanto ele está tendo práticas espirituais da palavra, por quanto ele está cumprindo com o que a palavra nos chama a ser, a fazer, a viver. E aí isso denuncia, nos dá um norte para a gente entender como trabalhar com aquela pessoa, porque cada pessoa é diferente. A gente aconselha muita gente, mas cada pessoa a gente precisa entender o tempo, a cultura, a criação, a vivência daquela pessoa, o problema que ela está passando naquele momento, para poder a gente entender em que nível aquela pessoa está, para a gente saber o que falar, o que dizer. E os sinais, né, Jorge? Porque assim, do jeito que uma pessoa fala assim, eu nado bem, o que você precisa, sabe? O que você precisa experimentar se a pessoa sabe nadar bem? Ela vai para a piscina. Aí você vê se ela nada borboleta. Eu não sou muito boa nadadora, não, mas borboleta, eu sou boa no cachorrinho, né? Assim, você vai ver como é que ela nada. Como diz o Joe, eu nado muito bem cachorrinho. Mas ela tem que estar na piscina, nadando, para você ver se ela nada. Eu gosto de ver no meu dia a dia. Sabe, pastor S, quando eu começo a ver meu humor,
pouco mais impaciente, às vezes achando que as pessoas têm que estar no meu tempo, assim, dentro da minha rotina, já dá sinais se eu tô bem espiritualmente. Sim, sim. Aí, às vezes, Deus fala assim, teu devocional, como é que tá? É. Tá só uma rotina? Tá só para constar? É só um checklist, Roberta? Presta atenção como é que você tá com o Joey. Às vezes até ansiedade, querendo as coisas para ontem, deixando a agenda muito cheia, querendo controlar as situações das pessoas. Porque, assim, as pessoas estão nos assistindo, Jorge, tudo bem, estão lendo a Bíblia. O pastor falou uma coisa interessante, ler palavra, orar. Mas mesmo lendo a palavra e orando, do nada ela pode estar com mau humor. Né? Ela pode estar, tipo assim, vive na igreja, mas não prepara um jantar pro marido, é super Sim, bruto, sim. né? E é carne pronta, às vezes o bichinho queria um sanduíche. Coma isso, infeliz, logo esse sanduíche. É. Até o jeito de falar com o marido, o jeito de falar com o Sim, filho. sim. Vai se dar uma tarefa sem paciência com a criança assim. No dia a dia, eu acho que é nosso palco, é nossa rotina. Exatamente. Como é que nós estamos? O marido vai procurar uma roupa, pastor S. E não Só tem a tem. da farda É. e mal. O bichinho queria ir para a igreja, não tem uma roupa lavada, porque a mulher negligencia papéis. Então, acho que a rotina, até a casa, pastora Regina, assim, não estou dizendo que a casa tem que estar perfeita, porque onde você tem cachorro, Sim, tem sim. criança, mas às vezes a casa muito bagunçada diz como é que a pessoa está por dentro. Então, assim, existem sinais, o humor, a organização da sua A casa, o jeito que nossa você fala. família é o termômetro para dizer se a gente está realmente, espiritualmente, se a gente é Muito bom. espiritualmente ou não. Excelente. Né? A nossa família é o nosso termômetro, então a gente tem que perceber muito isso. Muitas vezes a gente tem paciência com as pessoas da igreja, é bênção, É mas bênção. dentro de casa a gente não tem paciência com o filho, com o neto, com o marido, né? Isso São já sinais, mostra, sinaliza, isso já, né? já sinaliza. Indicadores. Eu logo no início da minha jornada, da minha caminhada, eu me apeguei muito a um texto. E, assim, esse texto eu cito ele, eu acho que quem me conhece, é difícil uma pregação minha para eu não citar esse texto, que é Efésios capítulo 1, né? Que ali é a nossa identidade. Na realidade, não é só a nossa identidade, é o que é que Deus deseja que nós sejamos. Como é que Deus nos vê? É. Entendeu? Diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai dizer o que é que Deus faz na nossa vida. Aí ele vai dizer assim, que ele nos escolheu, nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. E nos predestinou em amor. Lindo, muito E lindo. diz que nós somos selados com o selo do Espírito, que é o penhor da herança até o dia do resgate. Então, ali é a nossa identidade. Se isso é a nossa identidade, como é que nós estamos expressando na nossa vida esse texto, a nossa identidade dentro da palavra, fora, né, no ambiente de trabalho, nos ambientes sociais, onde a gente vai, no supermercado, na feira, na compra, numa coisa, né? E eu louvo muito a Deus pela vida da minha esposa, ela é uma pessoa muito mais espiritual do que eu, sabe? Ela percebe muito mais as coisas, de às vezes perceber uma criança que ela viu ali, ela quer dar uma coisa, um pastel, uma coisa. Se às vezes eu passo despercebido, né? Ela é muito mais sensível, E tem né? discernimento, né? Exatamente. Mas para mim, eu entendi sobre espiritualidade, o que eu busquei mais ser espiritual, vendo esse texto de Efésios capítulo 1, entendendo que aqui é uma identidade que foi dada por Deus e eu preciso imprimir essas qualidades na minha vida. Entende? É muito interessante, eu separei até uma frase que diz assim, a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da presença constante de Deus em Amém. nossas Muito vidas. glória a Deus. Ou seja, a identidade de Deus em mim é que me faz viver a vida que eu preciso viver. É a identidade de Deus em mim que me faz ser quem eu preciso ser, quem Ele planejou, quem Ele predestinou, quem Ele sonhou, né? E o que eu vejo aqui, que hoje as pessoas elas estão vivendo num mundo sem saber quem são. Hoje as pessoas elas estão vivendo num mundo Crise de identidade. com a né? crise de identidade. Hoje as pessoas elas vivem numa comparação horrível umas com as outras. Hoje as pessoas elas vivem querendo o que os outros têm, não se Contentando com o não que se Deus deu, né? contentando com aquilo que Deus deu, com aquilo que se tem. E aqui eu não estou pregando a mediocridade. Aqui eu estou falando que Sim, é você sim. ser contente, você ter um Gratos, contentamento mas e ser insatisfeitos, grato, né? Mas isso, pode ser, mais né? insatisfeitos, né? Assim, na percepção de vocês, o que é que hoje, no nosso cotidiano, né? Falando seja de igreja, ou seja, por onde for aí, que tem roubado a essência do ser humano? Eu acho que essa corrida desenfreada, né? Pela vida que você Ilusiona. idealizou. Idealizou. Né?
Você olha na internet, você vê o blogueiro tal, a blogueira tal, o artista tal, e você começa a desejar aquela vida como você falou. Então, isso tem impedido as pessoas de viver o melhor de Deus, o propósito de Deus. E também uma coisa, as pessoas hoje em dia, elas não têm aquela disposição de enfrentar as coisas do dia a dia. Hoje nós temos 480 mil pessoas diagnosticadas com depressão. Isso estou falando do estado do Ceará. 480 mil pessoas diagnosticadas com depressão. E no Brasil uma quantidade gigantesca. E a maioria das pessoas começa com essa questão dessa ansiedade, de não achar que não conquistou aquilo que deveria conquistar, de não ter aquilo que mereceu e não entender como funcionam as coisas, né? Então eu preciso entender que para a minha felicidade, a minha alegria, o meu bem-estar, não pode estar preso atrelado, né? A coisas, a dinheiro, ou a roupa, coisas materiais, ou né, coisas materiais, ou coisas que para mim não fazem. Eu considerei convívios, por algum motivo importante, né? Um convívio, a amizade de alguém, conhecer alguém, ser amigo de um determinado grupo de pessoas. Então, isso tem impedido as pessoas de viver o propósito de Deus. Que as pessoas estão vivendo num mundo fictício, num mundo virtual, cada vez mais no mundo virtual, né? As pessoas estão arrumando namorado virtual, casamento virtual. Por quê? Porque é uma sede amigos que existe. Virtuais, Amigos né? virtuais. É uma sede que existe, é um vazio que existe nas pessoas, que só pode ser preenchido por sei... Deus, mas eles não têm a capacidade de... E eu não sei se você sabe, Aécio ou Regina, ou se vocês viram, né? Mas existe um aplicativo, né? Em que você configura esse aplicativo e surge um boneco ou uma boneca, né? De acordo, você dá o nome, você diz a característica, você diz a personalidade, como você diz, e ele conversa com você e ele troca essa ideia com você de uma forma assim, como se fosse um ser humano, como se fosse seu melhor amigo. E ali você começa, ou seja, né, o distanciamento das pessoas. E uma coisa que eu vejo que é uma das artimanhas de Satanás é exatamente o distanciamento nos relacionamentos. Exato. Porque assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o homem. Se existe uma forma de que eu me pareça mais com Jesus, que é o que a gente está falando aqui, é através do meu contato com outra pessoa. Isso. Porque se Jesus é paciente... e eu quero ser como Jesus, com certeza vai ter que ter alguma pessoa do meu lado que me tire a paciência para me provar que eu vou ter a paciência de suportar aquela impaciência dentro de mim, né? Então, pensando nisso tudo, eu fico pensando, cara, como existe uma relação muito grande entre ser saudável espiritualmente e ser saudável emocionalmente, mentalmente, né? É uma coisa que hoje o mundo ele tá muito louco e hoje o mundo ele tá realmente precisando de muita ajuda. Dentro do consultório, a gente vê muito isso. A gente vê pessoas dentro da igreja, fora da igreja, mas a gente vê realmente uma exorbitância de casos onde as pessoas elas não têm mais um certo controle emocional, né? E a gente sabe que vocês, como pastores, vocês acompanham muitas pessoas. A gente sabe que vocês têm um acompanhamento, aconselham muitas pessoas. Não é que vocês aconselham casais, aconselham jovens, adolescentes. Não é? Fala pra gente um pouquinho como é que vocês, como pastores, chegam em situações como essas difíceis, como, por exemplo, uma pessoa com ansiedade. Como é que se trava esse tratamento espiritual, vamos falar assim? Gente, o nosso que abordagem, conselho, né? Vocês... O nosso conselho para pessoas que estão com ansiedade é buscar a Deus. Porque não tem um outro caminho. É só Deus para transformar e mudar aquelas situações. Porque, às vezes, como vocês estavam falando aqui mesmo, a situação, às vezes, é financeiro, às vezes, é um fim de um casamento, às vezes, é um fim de um namoro. E se eles ficarem só e não buscarem a Deus, a estarem
mais próximos de Deus, eles não vão conseguir sair dessa ansiedade. Então, certo que pessoas que precisam de acompanhamento com medicação, certo, tem isso. Mas tem pessoas que precisam realmente E de a Deus Deus. que A gente não Mas- pode negar que a ansiedade é patológica também. É. Né? A gente não pode É. negar que isso é patológico. Agora, a gente precisa entender que nós estamos vivendo Mundo uma espiritual escalada absurda É. dessa questão de ansiedade como uma consequência da espiritualidade. Exatamente. Isso. Por quê? Por que você diz isso, Edson? Porque eu aconselho várias pessoas que tomavam muitos medicamentos e não estão tomando mais. E não fui eu que disse que não era para tomar, Sim. longe de mim. Eu, pelo contrário, eu digo, meu irmão, só quem pode dizer isso Mas elas É- passaram é a o se médico. preencher com o que Com Deus, realmente, exatamente. né? Elas Entendeu? precisavam se preencher. E aí as pessoas, elas querem que elas precisam se encontrar. Se encontrar onde? Em Deus. Em É. Deus. Então, por isso, esse texto eu uso muito para esse tipo de pessoas. Entender que existe uma identidade que Deus quer, que existe uma vontade de Deus, que ele precisa ter cuidado para não se amoldar aquilo que o mundo está dizendo. E uma coisa que virou, pastor, desculpa, né? Uma chave na minha vida. Vamos falar de mim, né? Porque a gente está falando de pessoas Isso. aqui e tal. Mas falar de mim. Virou uma chave, assim. Às vezes as pessoas falam, é uma característica minha. Não sou perfeita, mas tenho. Sou bem animada. Pessoa animada, assim, né? Que eu tô tempo rindo. De bem com a tenho vida, né? ânimo. Porque na minha cabeça, eu entendi que eu tive um encontro com Jesus. Então, eu já entendi que eu sou completa. Amém. Isso virou uma chave na minha Sim. vida. Eu sou completa se eu tiver o carro novo, se Sim. eu não tiver. Estou dizendo que não é bom andar de carro, é bom. Mas eu sou completa se eu conseguir uma carona. Sim. Eu sou completa se vier um diagnóstico mesmo sem eu entender. Então, Sim. a minha vida, meu coração, ele já é completo em Cristo. O que as pessoas, as situações, as viagens, as oportunidades vão me dar? Complemento. É. O curso vai me complementar, uma amizade vai me complementar. Sim. Então, eu acho que quando eu entendi que eu me encontrei com Muito bom. Jesus e que o Espírito Santo habita dentro de mim, eu falo, meu Deus, Eu eu tenho tenho um tudo. Deus dentro de mim. O Tudo. Espírito Santo me direcionando, a palavra para eu me abastecer. Sim. E uma oportunidade de servir na casa dele e expandir o reino. Isso. Como é que eu não posso ser feliz? Sim. Tu tá entendendo? Sim. Então, para mim, tem gente que pensa que eu não tenho problema. Ah, Mas tenho vários. sim. Mas eu já sou completa. Amém. Entende? Então, eu acho que é isso que as pessoas estão nos assistindo, elas têm que despertar. Porque, assim, uma unha quebra, um marido chateia, sei lá, uma panela amassa, Aham. um filho leva uma queda, um parente tem depressão. As coisas Os problemas, acontecem no eles mundo vão real, né? E elas não podem acontecer. deixar de viver o que Deus E tem para nem elas. condicionar a felicidade Não, delas de ao forma que nenhuma. complementa. Né? Eu quero até completar aqui com o que a pastora está falando, é que às vezes, né, eu saio de casa, tantos problemas, tantas Sim. coisas, né? Porque nós Sim, não estamos somos imunes, humanos. imune disso, mas aí eu saio de casa triste, chorando. Sim. Né? Muitas vezes eu venho para a igreja chorando. Sim. Né? Mas aí no meio do caminho eu digo assim, se volta, eu não vou conseguir, me deixa em casa. Aí uma voz vem dentro de mim, o Senhor falando ao meu coração, diz assim, filha, tem uma pessoa lá esperando por ti, para que tu dê uma palavra ou um abraço. Amém. E aí, Glória gente, a Deus, eu venho para a pastora. igreja, chego aqui, enxugo meus olhos e venho cumprir. Eu venho fazer o que Deus Amém. quer na minha vida. Glória. Venho cumprir o plano que Deus quer na É minha isso. vida, na vida das pessoas. E a gente se eu abastece, chego, né? A gente se também se abastece. abastece. Que era Muitas exatamente, vezes- perdão. E eu acabo Vai dando, falar, ou né? eu acabo recebendo mais do que dando. Glória né? a Deus, Eu vou pastora. conversar com uma pessoa que está com problema, que está triste. Aham. Gente, eu recebo mais do que eu dou. Então, Muito isso é bom. transformador na nossa Excelente. vida. E muitas vezes a ansiedade, a crise da pessoa, o problema, a depressão, a opressão, é baseada em coisas que nem existem. É Que verdade. ainda não verdade, aconteceram. Nem aconteceu, Né? é. Então, muitas pessoas chegam na nossa casa, né? Ou às vezes aqui na igreja, É. no gabinete pastoral, Sim. ou quer um aconselhamento, ou às vezes até pelo WhatsApp. E aí eles vêm com que ele está muito mal espiritualmente, muito mal emocionalmente, e fala dos problemas dele. Aí, às vezes, eu uso como estratégia contar a minha vida, um pouco da minha vida. Aí, quando eu conto a minha vida, a minha história, que eu tenho começo com o meu filho, que foi desenganado com câncer. Começo com a história do meu casamento, porque eu fui... Deus Eu restaurou. fui... A Regina casou comigo, mas eu não casei com ela, né? Ela casou e eu continuei solteiro por 13 anos. E ela suportou, né? Deus me alcançou pela misericórdia dele. Amém. E aí eu me converti. E eu tive um filho desenganado com câncer por vários médicos, né? 7 médicos ao todo, né? E deram no máximo 3 anos e meio de vida para ele. Hoje ele tem 30 anos, um filho de 8 anos, que é o Cauê, mais conhecido do que eu aqui na igreja. né? Querido, E querido. eu tenho outras dificuldades na vida
profissional, na vida financeira, passei por muitas dificuldades com questão de empresa, da minha empresa, que fechou por uma consequência ruim que aconteceu. Eu tive a descoberta no auge do problema da minha empresa, a descoberta do câncer da minha esposa. Né? E aí, quando eu começo a contar que a gente tem superado tudo isso em Deus, que Deus nunca nos Deus deixou sempre faltar, que Glória a Deus... Deus. Cara, Deus, eu vou falar uma coisa aqui bem... Deus, eu acho, encontrava dinheiro na caixa do correio da minha casa. Eu encontrava... As pessoas jogavam dinheiro pela brecha da porta da minha casa, eu acordava, estava ali as cédulas. E parecia dinheiro na minha conta sem eu entender. Uma vez eu cheguei na farmácia para comprar um medicamento que custava... R$74 e eu só tinha R$43 na minha conta. E aí eu fui perguntar se não tinha de quantidade menor. Por exemplo, a caixa tinha 30 comprimidos, se não existia uma caixa com 10. O cara disse, já houve, mas não tem mais. Aí eu digo, Regina, infelizmente a gente vai ter que tentar conseguir amanhã esse valor. E aí meu celular apareceu aquela zoadinha, Pix recebido com sucesso. Eu fui olhar, meu saldo, R$1.043. Uau. Sem eu saber quem foi a pessoa. Aí quando eu começo a contar essas coisas, a pessoa chega e me... Pastor, me desculpa, eu pensei que eu tinha problema. Eu pensei que era um problema, mas é muito mais fácil de se resolver. Aí se fala mas aí da é fé, Deus, a aí fé é fé. dele, né? Aí é fé. Aí eu digo, meu irmão, é a palavra. E é uma Busque coisa, a né, palavra, essa que né? a gente para pensar, e é uma coisa que eu queria trazer à mesa também, a importância da igreja. Isso. Né? Isso. Porque Do congregar, né? o de estar envolvido na igreja. Porque uma coisa é você vir à igreja, outra coisa é você pertencer à igreja. Outra coisa é você ser um domingueiro. Outra coisa é você servir na casa do Senhor. E quando a gente passa por desafios grandes ou pequenos, eu paro para pensar que um dos meus maiores refúgios sempre foi a igreja. Né? Foi onde eu encontrei o socorro bem presente, Casou, foi onde eu criou seu casei, filho, né? foi onde meu filho Amigos. nasceu, onde eu criei amigos, onde eu pude desenvolver muitas coisas na minha vida, onde eu tive oportunidades enormes na minha vida, foi dentro do contexto de igreja. Né? E eu vejo da importância da gente trazer esse conteúdo, porque às vezes as pessoas estão assistindo aí e não fazem essa liga. Você sabe? Sim, com certeza. Não faz Parece essa que são liga. duas coisas Parece que é duas coisas separadas. Deus está ali e a igreja está acolá. Né? Então, eu queria trazer aqui à mesa qual a relação da igreja com a saúde espiritual da pessoa. Eu acredito que isso é uma coisa que precisa tentar não responder totalmente, mas pelo menos trazer um pensamento sobre, né? O que a igreja faz parte desse processo de ser espiritualmente saudável, né? A igreja... A própria Você Bíblia quer falar? fala, né? Não, pode Plantados dizer. na casa de Deus, florescerão. Pronto. A igreja... Plantados na casa de Deus, Florescerão, né? florescerão, né? Gente, A igreja, ela é... A Bíblia fala sobre a comunhão dos santos. A comunhão dos santos. Isaías vai falar que aqueles que congregam, aqueles que estão juntos, estão em comunhão. São um só corpo. Aí Paulo vai apresentar a igreja como um só corpo, em que existem muitos membros. Então, eu quero me atentar nessa questão da comunhão dos santos. O que é a igreja? É a reunião de várias pessoas que acreditam em Deus? Mas é um lugar de comunhão das pessoas que foram santificadas por Jesus. E nessa comunhão, as pessoas podem ser curadas. As pessoas podem ser transformadas, as pessoas podem ser impulsionadas, as pessoas podem se aproximar mais de Deus. Aí as pessoas falam, mas por que você talvez queira que eu vá para a sua igreja? Cara, a igreja foi a ideia de Jesus. Jesus que falou sobre igreja. E ele falou uma coisa muito importante, que a gente precisa dizer, ser claro. Jesus Cristo disse que ele estabeleceria a igreja dele, sobre ele, né? Sobre esta pedra, que ele é a pedra angular, a pedra rejeitada, a pedra de esquina. E as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, as portas do inferno não prevalecem contra quem?
contra a igreja. Então, a igreja é um lugar de proteção, a igreja é um lugar de refúgio, a igreja é um escudo para as pessoas, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar da comunhão dos santos, daqueles que foram chamados pela vontade de Deus, pela vontade de Jesus. Então, sem igreja, você fica sem proteção. É uma realidade. Está escrito na Bíblia, foi Jesus que falou. Né? E eu não, não é uma responsabilidade só nossa. Né? A gente tem os nossos melhores amigos. É aqui que a gente conta com aquelas pessoas. É na igreja que a gente conta com aquelas pessoas. É aquelas pessoas que nos dão o apoio, que nos dá suporte. É na igreja que a gente encontra os verdadeiros amigos. Né? Tem até um ditadozinho que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos. Sim. Então, se eu me relaciono no meu dia a dia com pessoas de Deus, nem que eu não queira, eu vou ser uma pessoa de Deus. Por quê? Porque as pessoas, elas nos contaminam no sentido de contagiar positivamente. Isso. E aí, o que é que eu vejo, né? Assim, às vezes as pessoas falam assim, você que está me assistindo, presta atenção. Tem gente que fala assim, como é que vocês aguentam essa vida? Eu falo, gente, para mim não tem esforço. Para mim é vital eu estar dentro da igreja, amando, orando, evangelizando, pregando, me abastecendo aqui para o ID lá fora, dentro e fora. Isso. Então, para mim, para o Jorge, né, tenho certeza que para vocês... muito fácil. Não é difícil. Claro, tem dias que eu estou com um pouco mais de sono, normal. Tem dias que eu trago meu filho dormindo, acontece, né? Então, vou terminar aqui bem rapidinho. Mas o que eu vejo é que quando faz parte do seu propósito... Gente, a gente dorme lá em casa e acorda falando de igreja. Sim. Vamos orar pelaquela pessoa. Jorge, tu notou que aquela pessoa não sorriu? Jorge, aquela criança que eu percebi, ela não lanchou na cantina. É estilo de vida pra gente viver a igreja, dentro e fora. Né? Então, assim, de verdade, agora eu vou abrir com uma coisa polêmica. Posso? Pode, claro. Você tá querendo, né, pegar uma coisa bem muito polêmica aqui, né? Tiago tá vibrando ali. Pastor S é o rei da... Né? O pessoal da Wave tá vibrando ali. Se vira bem na polêmica, mas assim... Você que está me assistindo, de verdade, se alguém está incomodado com a sua vida, porque você vive dentro da igreja, amando pessoas, servindo, conhece a palavra e é generosa, isso agora é o estudo de uma pastora e de uma psicóloga. No fundo, pastor S, ela queria viver a sua história. A sua vida. E não tem a sua coragem de cumprir o seu propósito. É verdade. Porque quando uma pessoa ela é envisionada na palavra, cheia de propósito, ela é incansável. E pessoas incansáveis, elas incomodam também. Então, quando a pessoa chega, para um pouquinho, serve não, tá lendo palavra demais, adora muito a Jesus. Onde eu chego com louvor, mulher, tu é muito cheia de graça. Mulher, tu ama muitas pessoas. Ei, homem, para. Não precisa disso tudo. Não precisa disso tudo. Você exagera, que amor é esse? Se não acaba, não. Sim. Às vezes, no fundo, ela está te testando, te provando, para ver até onde o teu propósito e pode ser o inimigo também, né? Ou então o inimigo, botar a culpa pro cão, pronto, é culpa do cão também, né? Então, assim, eu sinto muito isso. E às vezes querem desanimar você, né? Pastora, ter dinheiro pode até marcar pessoas, mas ter propósito inspira. Amém. E incomoda. Então, uma pessoa envisionada, cheia de amor. Até quero assim, educar a vida de vocês. Teve um evento aqui recente, que eles vieram de moto, que o carro estava lá na oficina, e eu falei, vocês vão como? Eles pegaram e guardaram a sandália, com a sandália bem chique, botou na sacolinha e disse, para casa chovendo, pastor. A gente precisava estar aqui nesse evento, amando e servindo pessoas. E nada nos impede de viver para, né, isso. pastor? Não, como eu também, eu e o Jorge nada. Muito ônibus, né, Jorge? Apertar ou já faça tanta coisa. Eu era conhecido, sabe como o quê? Como peregrino. Porque o peregrino, porque onde o pessoal me encontrava era eu andando. Então, não tinha 50 centavos no bolso, mas eu vivia para o evangelho. Eu acho que quando você tem propósito e quando você ama a Deus, nada impede você de fazer a obra dele. Você falou uma coisa aí muito importante, que você falou uma coisa que é sobre comunhão e sobre você ser o resultado das pessoas com quem você convive. Com quem você tem comunhão. E é uma coisa que eu faço. Eu evito muito determinados lugares, determinadas ocasiões, determinadas reuniões. E eu uso como exemplo simples. Eu vim do interior do Ceará, nasci em Aurora, no Ceará, mas vivi uma parte da minha infância na Paraíba, em uma cidade chamada Cajazeiras. Então, a linguagem de lá é um pouco diferente daqui. Aqui a gente fala bom dia, lá é bom dia. Né? Aqui a gente fala titio, lá é titio. Né? Então, quando eu vou para lá, que passa uma semana, eu estou falando dia de novo.
todo desse dia, de dia, de noite, que eu já estou há convivência. 35 anos morando aqui, né? É. E já esse chiado, bom dia, titio, titia, já é normal. Mas quando eu passo um pouco de tempo lá, volta o bom dia, o titio, novamente, aos poucos vai voltando. Então, eu sempre faço essa comparação. Então, se você saiu do mundo Muito bom, e você tem uma nova visão, uma nova linguagem, você é uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo eu, né? E você volta, você começa a se relacionar, você começa novamente a voltar aos Isso. velhos hábitos. Então, eu uso muito isso como exemplo para que as pessoas busquem sua espiritualidade, busquem Isso. crescer espiritualmente, fazer a obra de Deus e não olhar para quem vai falar, porque vão falar e geralmente, na maioria das vezes, é o cão. Só jogam E pedra, né, em árvore que em tá árvore dando que dá fruto. fruto. E, gente, é aquele negócio, tudo que é bom passa às vezes rápido, né? Ai, Pastora Regina Jesus. já E a cansando. gente já Eu está só- encerrando o nosso tempo aqui. Hoje você achou que ia demorar. E eu falei para você, Regina, que quando Que era você menos rapidinho. esperasse, Nasceu com o microfone, né? essa Nasceu, palavra. ela Deus. falou aí divinamente bem, Gente, né? deixa eu dizer Glória assim, a né? Deus. Hoje a gente só vive o nosso propósito porque a gente passou pelo processo. Amém. Então, eu sou pastor. grata a Deus pelo processo, todo o processo que a gente passou na nossa vida, porque hoje eu estou vivendo o propósito de Deus. E a Glória melhor a coisa da Deus, nossa vida é pastor. viver o propósito de Deus. Ela falou melhor E do que eu, não foi, Jorge? E eu glorifico, Foi, e viu, eu pastor? glorifico. Elas sempre falam melhores que a gente. Sempre falam. Elas falam, Amém. né? E vai dizer o contrário. E assim, quero agradecer ao coração de vocês, Amém. quero agradecer a entrega de vocês, quero agradecer ao sim de vocês, Amém. né? Dizer que pra gente é muito bom tê-los aqui nessa casa que Nós se é que chama agradecemos. Toque do Céu, né? Dizer que nós realmente amamos suas vidas, né? Amém. Eu queria só provocar, aproveitar toda a sabedoria deles e o conhecimento da palavra, porque a gente está falando aqui muito de fortalecimento, de saúde espiritual, né? Mas devem ter pessoas assistindo a gente, talvez num leito de um hospital. Com certeza. Ou que recaíram nas drogas, que estão envergonhados Verdade. até com o pecado Sim, que elas sim. estão vivendo. Né? Porque uma vez que conhece a palavra, mesmo que ela caia, aquela palavra não volta vazia. Então, tem pessoas que estão nos assistindo com vergonha, com culpa, né? Eu queria que vocês pudessem trazer uma palavra de esperança. Até porque que o nosso papel não é te julgar, o nosso papel não é dizer que só conseguimos. Tem dias que não conseguimos, tem dias que erramos, sim. Mas o que nos sustenta é realmente se tirar Jesus de nós, não sobra nada. Né? Então, Jesus saindo de nós, não sobra nada. A gente é arrogante, a gente é autossuficiente, é do ser humano isso. Né? Assim, nós quatro pudéssemos entregar Sim. palavras proféticas mesmo para essas pessoas que estão, né, nos assistindo, né? Porque, assim, permanecer no centro da vontade de Deus é muito prazeroso, mas tem momentos que também não é fácil. Né? Então, eu queria que a gente pudesse encerrar, né, com palavras proféticas mesmo. Né? Para mim, a palavra que hoje vem ao meu coração é aquela que Jesus fala, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, não existe outro lugar melhor para a gente descansar, não existe outro lugar melhor para a gente, sabe, se entregar, né? Eu acredito que é esperando nele, é confiando nele, é se deleitando nele, é aguardando o tempo dele, é se entregando a ele todo o tempo que a gente vai conseguir ter essa paz que excede todo entendimento, ter essa paz que que o mundo não pode trazer. O mundo pode até tentar copiar, mas nunca vai chegar aos pés, né? Então, diga assim, é se curvar diante de Deus e se entregar a Deus com tudo, né? Sim, o meu é aquele que está em Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. Então, descanse no Senhor. Não importa o que tu fez no passado, o que tu fez na tua vida toda, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o que está do teu lado, Deus é que está te sustentando. Então, esquece o teu passado, busca a Deus, porque Ele é o esconderijo altíssimo. E se tu estiver no esconderijo altíssimo, tu vai descansar. E Ele vai te dar Glória a paz ao Deus. teu coração. Amém. Eu fico com aquele versículo de Isaías, capítulo 53, né? Tão marcante para as nossas vidas, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. É olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, crer e buscar e querer
o Senhor, porque Ele é poderoso para fazer Amém. além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Amém. E eu fico com tudo que vocês falaram, né? E queria dizer para você que está nos assistindo que Deus, ele sempre esteve no mesmo lugar. E as mãos estendidas para você. O que você precisa fazer? Só estender a sua mão. Né? A Bíblia fala, confie no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém. Então, estende tua mão, que a mão dele está estendida para a tua vida. Ele não saiu nenhum momento de perto de você. O que acontece é que a gente que sai, né, de perto de Deus, né? E Ele tem um amor, um propósito muito grande na sua vida. E o amor do Senhor é incondicional. Né? Amém. Ele é imutável, onipresente, é onisciente, é onipotente. Então, você pode e deve confiar nele. Amém. Amém. Gente, beijão no coração. Amém. Obrigado pela Obrigado. presença. Obrigada. Tamo junto. Isso é Deus incrível. abençoe Valeu, demais pastor. vocês. Valeu, Obrigada, pastor. Amém, amém. Tchau, tchau.